Boa noite. Acomode-se confortavelmente e feche os olhos. Respire fundo. Hoje, nossa jornada não nos levará a um planeta distante ou a uma galáxia brilhante, mas a um lugar muito mais estranho. Vamos viajar para o tempo antes do tempo. Você já se perguntou o que existia antes do começo de tudo? A ciência nos diz que houve um ponto de partida, o Big Bang, o nascimento do espaço e do tempo como os conhecemos. Mas e se houvesse uma testemunha desse tempo primordial? E se houvesse um objeto no céu noturno que se lembrasse de uma era anterior à criação do nosso universo? Esta noite, vamos explorar a história impossível da estrela Matusalém, um objeto celestial que, segundo nossos melhores cálculos, não deveria existir. Sua existência é um paradoxo gentil, um sussurro do cosmos que nos convida a questionar tudo o que sabemos. Você acredita que algo pode ser mais antigo que o próprio universo? Deixe essa pergunta flutuar em sua mente, enquanto nos preparamos para desvendar este mistério. Para entender a profundidade deste enigma, precisamos primeiro estabelecer os limites do nosso conhecimento. Imagine o universo como um grande livro. A primeira página, a origem de toda a história, é o Big Bang. Os cientistas, usando telescópios incrivelmente poderosos, conseguiram ler os ecos dessa primeira explosão. Eles estudaram a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é como o brilho residual do nascimento do universo. E a partir dela, calcularam a idade de tudo o que existe com uma precisão notável. A idade aceita do nosso universo é de aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Este número é um pilar da cosmologia moderna. Ele representa a idade máxima que qualquer coisa dentro do nosso universo pode ter. Nenhuma estrela, nenhuma galáxia, nenhum planeta pode ser mais antigo que isso, assim como um personagem de um livro não pode existir antes da primeira página ser escrita. E para determinar a idade das estrelas, os astrônomos usam métodos engenhosos, medindo seu brilho, sua distância e, crucialmente, sua composição química. Estrelas mais antigas são como fósseis cósmicos, compostas quase inteiramente dos elementos mais simples, hidrogênio e hélio, pois foram formadas antes que o universo tivesse tempo de criar elementos mais pesados. Com essas duas peças de conhecimento, a idade do universo e a forma como medimos a idade das estrelas, o palco está montado para o nosso paradoxo. Em nossa galáxia, a Via Láctea, a cerca de 190 anos-luz de distância, na constelação de Libra, existe uma estrela. Para um observador casual, ela não é particularmente notável. Não brilha com a intensidade de Sirius, nem tem a cor avermelhada de Marte. Seu nome de catálogo é HD 140, 283. Mas os astrônomos, com um toque de admiração e perplexidade, deram-lhe um apelido muito mais evocativo: Matusalém, em homenagem à figura bíblica que viveu por quase um milênio. Esta estrela é uma das mais próximas de nós, que pertence a uma classe conhecida como subgigantes de população 2. Isso significa que ela é incrivelmente antiga, um verdadeiro fóssil estelar. Ela se move pelo espaço a uma velocidade vertiginosa de 1.300.000 km por hora, em uma órbita alongada que a leva do halo da nossa galáxia, uma região esférica e antiga que envolve o disco principal até o nosso bairro galáctico. Sua trajetória é um sinal de sua idade, uma relíquia de uma época em que a Via Láctea ainda estava se formando. Quando os astrônomos apontaram seus instrumentos para esta estrela,
Eles esperavam confirmar sua idade avançada. Eles analisaram sua luz, mediram sua composição pobre em metais e calcularam seu brilho intrínseco. Mas o resultado que obtiveram foi mais do que apenas um número grande. Foi um número que quebrava as regras. Foi um número que, simplesmente não deveria ser possível. A primeira estimativa séria da idade da estrela Matusalém foi chocante. Os cálculos iniciais, baseados nas melhores observações disponíveis na época, apontavam para uma idade de 16 bilhões de anos. Pense nisso por um momento. 16 bilhões. O nosso universo, o palco de toda a existência, tem 13,8 bilhões de anos. Isso seria como encontrar um filho que é mais velho que sua própria mãe. É uma impossibilidade lógica, uma contradição fundamental com o modelo padrão da cosmologia. A reação inicial da comunidade científica foi de ceticismo, como deveria ser. Em ciência, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. A explicação mais provável era que havia um erro nos dados. Talvez a distância até a estrela estivesse errada, o que afetaria o cálculo de seu brilho e, por consequência, sua idade. Talvez os modelos de como as estrelas envelhecem, especialmente estrelas tão antigas e com tão poucos metais, estivessem incompletos ou incorretos. A ciência funciona através da correção de erros, do refinamento de medições. E assim, a estrela Matusalém tornou-se um alvo prioritário para observações mais precisas. Ela não era mais apenas uma estrela antiga. Era um problema, um belo e profundo problema que poderia estar nos dizendo que havia algo fundamentalmente errado com nossa compreensão do cosmos, ou talvez apenas um pequeno erro em nossos cálculos. Para resolver este paradoxo, os astrônomos recorreram a uma das ferramentas mais poderosas já construídas, o telescópio espacial Hubble. Flutuando acima da atmosfera distorcida da Terra, o Hubble poderia fazer medições com uma precisão sem precedentes. A chave era medir a distância da estrela Matusalém com a maior exatidão possível. Eles usaram uma técnica chamada paralaxe trigonométrica. Imagine segurar o dedo na frente do rosto e fechar um olho, depois o outro. Seu dedo parece se mover contra o fundo. Medindo esse pequeno deslocamento e conhecendo a distância entre seus olhos, você pode calcular a que distância seu dedo está. O Hubble fez o mesmo, usando a órbita da Terra ao redor do Sol como os dois olhos. Ele observou a estrela em diferentes pontos da órbita da Terra e mediu seu minúsculo deslocamento aparente contra o fundo de estrelas muito mais distantes. Com uma distância mais precisa em mãos, eles puderam recalcular o brilho intrínseco da estrela, um fator crucial para determinar sua idade. A luz que recebemos de uma estrela diminui com o quadrado da distância. Um pequeno erro na distância leva a um grande erro no brilho e, portanto, na idade. A esperança era que essa nova medição resolvesse o problema, trazendo a idade da estrela para dentro dos limites da idade do universo. Os novos dados do Hubble chegaram e os astrônomos refizeram seus cálculos com cuidado meticuloso. A nova medição de distância era, de fato, mais precisa. E, como esperado, a idade calculada para a estrela Matusalém mudou. Ela não era mais de 16 bilhões de anos. O novo número era de 14,46 bilhões de anos. O paradoxo havia diminuído, mas não desaparecido. A idade ainda era maior que os 13,8 bilhões de anos do universo. No entanto,
A ciência lida com incertezas. Cada medição tem uma margem de erro. Neste caso, a incerteza era de cerca de 800 milhões de anos. Isso significava que a verdadeira idade da estrela poderia estar em qualquer lugar entre 13,66 bilhões e 15,26 bilhões de anos. A extremidade inferior dessa faixa, 13,66 bilhões, era finalmente compatível com a idade do universo, por um tris. A estrela Matusalém poderia ser, tecnicamente, um pouco mais jovem que o universo, mas ela ainda seria uma das estrelas mais antigas já descobertas, formada apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Ela seria uma testemunha ocular do amanhecer cósmico, um tempo em que as primeiras galáxias estavam apenas começando a se acender na escuridão. Apesar da possível compatibilidade dentro das margens de erro, a situação ainda era desconfortável. Ter um objeto tão fundamentalmente importante, com uma idade que roça o limite do impossível, era um sinal de que algo em nossos modelos poderia estar incompleto. Então, os cientistas começaram a olhar para outras variáveis. Uma das mais importantes é a composição química da estrela, ou sua metalicidade. Em astronomia, metal refere-se a qualquer elemento mais pesado que hidrogênio e hélio. Estrelas como o nosso Sol são ricas em metais, herdados de gerações anteriores de estrelas que viveram e morreram, espalhando esses elementos pelo espaço. Mas a estrela Matusalém é extremamente pobre em metais. Isso confirma sua idade, pois ela se formou a partir do material quase puro do universo primordial. No entanto, a quantidade exata de certos elementos, como o oxigênio, pode afetar a rapidez com que uma estrela queima seu combustível nuclear e, portanto, como sua idade é calculada. O oxigênio pode acelerar o processo de fusão nuclear no núcleo da estrela, fazendo-a parecer mais velha do que realmente é. Novas observações foram feitas para medir com mais precisão a abundância de oxigênio na atmosfera da estrela. Ao incorporar as novas medições da abundância de oxigênio nos modelos de evolução estelar, a idade da estrela Matusalém foi revisada mais uma vez. O número diminuiu um pouco mais, para cerca de 14,27 bilhões de anos. Novamente, com as margens de erro, a idade poderia ser consistente com a do universo. O paradoxo parecia estar se dissolvendo, não com uma única descoberta revolucionária, mas com o trabalho lento, cuidadoso e metódico da ciência. Cada nova medição, cada refinamento dos modelos aproximava a idade da estrela do limite cósmico. No entanto, ela permanece obstinadamente no limite superior do que é possível. Ela ainda é um objeto extremo. Sua existência nos força a usar as versões mais precisas de nossas teorias. Ela serve como uma âncora cosmológica, um ponto de verificação para a nossa compreensão do tempo e da evolução estelar. Ela nos diz que nossas teorias sobre o início do universo e a formação das primeiras estrelas estão, no mínimo, no caminho certo, porque elas conseguem, por pouco, acomodar a existência de um objeto tão antigo. Mas a porta para o mistério não está completamente fechada. Vamos explorar uma das possibilidades mais intrigantes que a estrela Matusalém nos apresenta. E se o erro não estiver na medição da idade da estrela, mas na medição da idade do universo? O valor de 13,8 bilhões de anos é derivado de nossas observações da expansão do universo e da radiação cósmica de fundo.
É o pilar do nosso modelo cosmológico, mas esse modelo depende de certos pressupostos sobre os ingredientes do universo, como a matéria escura e a energia escura. A matéria escura é uma substância misteriosa que não vemos, mas cuja gravidade mantém as galáxias unidas. A energia escura é uma força ainda mais misteriosa que está acelerando a expansão do universo. Nós não sabemos o que são essas coisas. Elas compõem 95% do universo e ainda assim são um enigma. E se as propriedades da matéria escura ou da energia escura fossem ligeiramente diferentes no universo primitivo? Isso poderia alterar a taxa de expansão e, consequentemente, a idade calculada do cosmos. A estrela Matusalém poderia ser um mensageiro silencioso, nos dizendo que nosso senso cósmico está incompleto. Deixe sua mente vagar por uma ideia ainda mais profunda. E se a estrela Matusalém não for deste universo? A teoria das cordas e outros modelos de física teórica sugerem a possibilidade de um multiverso, uma coleção de múltiplos universos, cada um com suas próprias leis da física, talvez até com seu próprio tempo. E se o nosso Big Bang não foi um começo absoluto, mas o resultado da colisão de duas membranas universais em uma dimensão superior? Nesse cenário, seria possível que um objeto, como uma estrela antiga, pudesse sobreviver a esse cataclismo e passar de um universo mais antigo para o nosso? Esta é, claro, pura especulação. Não há evidência direta para isso, mas é um pensamento que expande a mente. A estrela Matusalém, com sua idade impossível, nos convida a sonhar com essas possibilidades. Ela se torna um portal para a imaginação, um ponto de luz no céu que nos lembra que a realidade pode ser muito mais estranha e maravilhosa do que ousamos pensar. Imagine-a como uma náufraga cósmica, uma sobrevivente de um cosmos anterior, carregando em seu núcleo as memórias de um universo que não existe mais. Sua luz, então, não seria apenas antiga, seria alienígena no sentido mais profundo da palavra. Voltando a explicações mais próximas da física que conhecemos, vamos considerar o interior da própria estrela. Nossos modelos de evolução estelar são incrivelmente complexos, mas eles se baseiam em como a energia é transportada do núcleo quente para a superfície mais fria. Em estrelas como o Sol, esse processo é dominado pela radiação, mas em estrelas muito antigas e de baixa massa como Matusalém, outros processos podem ocorrer. Uma hipótese sugere que o hélio, produzido pela fusão do hidrogênio no núcleo, não permanece lá. Ele poderia lentamente se difundir para baixo em direção ao centro, enquanto o hidrogênio sobe. Esse processo, chamado de difusão, alteraria a composição do núcleo e a taxa de fusão nuclear. O resultado seria que a estrela queimaria seu combustível de forma mais eficiente, envelhecendo mais lentamente do que nossos modelos padrão prevêem. Isso significa que, para atingir seu estado atual de subgigante, ela precisaria de mais tempo. Se essa hipótese estiver correta, a idade real da estrela Matusalém poderia ser centenas de milhões de anos menor do que a calculada atualmente, resolvendo o paradoxo de forma elegante, sem a necessidade de invocar novas leis da física ou universos paralelos. O mistério estaria escondido no balé silencioso dos átomos, dentro de seu próprio coração. Independentemente da explicação final,
A jornada da estrela Matusalém é uma história em si. Pense no que esta estrela testemunhou. Ela nasceu em um universo escuro e primitivo, pouco depois da Idade das Trevas cósmica, quando a luz das primeiras estrelas ainda não havia perfurado a névoa de hidrogênio neutro. Ela viu as primeiras galáxias se formarem, não como as espirais majestosas que vemos hoje, mas como aglomerados pequenos e irregulares de estrelas azuis e quentes. Ela viajou pelo halo da Via Láctea, enquanto nossa própria galáxia crescia, canibalizando galáxias menores, cujos restos ainda podem ser vistos como correntes estelares fluindo pelo céu. Ela estava lá quando a nuvem de gás e poeira que se tornaria nosso sistema solar começou a entrar em colapso. Ela viu o Sol se acender e os planetas se formarem. Sua luz viajava em nossa direção quando os dinossauros caminhavam pela Terra. Ela é uma cápsula do tempo viva, um ponto de luz que conecta nosso presente efêmero ao passado mais profundo do cosmos. Olhar para ela não é apenas ver uma estrela, é ver a própria história do universo encapsulada em uma única esfera de plasma brilhante. Agora, vamos nos aprofundar na sensação de tempo que esta estrela evoca. O tempo humano é medido em dias, anos, vidas. O tempo geológico é medido em milhões de anos, mas o tempo de Matusalém é o tempo cósmico. 1 bilhão de anos para esta estrela é como um piscar de olhos. Ela existe em uma escala temporal que desafia nossa intuição. Enquanto civilizações sobem e caem na Terra, enquanto continentes se movem e oceanos se formam, ela permanece, queimando seu hidrogênio primordial com uma lentidão inimaginável. Essa vastidão de tempo pode ser profundamente tranquilizadora. Nossos problemas, nossas preocupações, nossas ansiedades, quando colocados contra a vida de 14 bilhões de anos desta estrela, encolhem até se tornarem insignificantes. Ela nos oferece uma perspectiva. Ela nos lembra que somos parte de uma história muito, muito maior. Somos poeira de estrelas, filhos de um processo cósmico que começou muito antes de nós e continuará muito depois que partirmos. E nesta perspectiva, há uma estranha paz, uma sensação de pertencimento a algo eterno. Imagine a luz de Matusalém agora, viajando pelo espaço em sua direção. Essa luz iniciou sua jornada há 190 anos. Quando esses fótons deixaram a superfície da estrela, o mundo era um lugar muito diferente. A Revolução Industrial estava em pleno andamento. A teoria da relatividade de Einstein ainda não havia sido concebida, e a ideia de que o universo tinha um começo era considerada heresia por muitos. Durante esses 190 anos, a luz viajou sem impedimentos, pelo vácuo quase perfeito, cobrindo trilhões e trilhões de quilômetros. E agora, neste exato momento, ela termina sua longa jornada, entrando em nossos telescópios, ou talvez em sua imaginação. Cada fóton é um pacote de história, uma relíquia de um tempo passado. E o fato de que podemos capturar essa luz, analisá-la e extrair dela a história de uma estrela que nasceu no início dos tempos é um dos maiores triunfos da mente humana. É um ato de conexão através do tempo e do espaço, uma conversa silenciosa com o cosmos primordial. O paradoxo da estrela Matusalém também ilumina a própria natureza do processo científico. A ciência não é um livro de fatos imutáveis, mas uma história de descobertas,
erros e correções. É um processo humano de busca pela verdade, cheio de incertezas e debates. A saga desta estrela é um exemplo perfeito. Uma observação intrigante leva a uma crise, que por sua vez impulsiona novas tecnologias e observações mais precisas. Essas novas observações refinam o problema, levando a novas hipóteses e a um entendimento mais profundo. A beleza não está em ter todas as respostas, mas na jornada da investigação. A existência de Matusalém nos mantém humildes. Ela nos lembra que, por mais que saibamos, o universo sempre guarda surpresas. Sempre haverá um ponto de luz no céu que desafia nossas teorias e nos convida a olhar mais de perto, a pensar mais profundamente e a imaginar com mais ousadia. Vamos visualizar a localização desta estrela. A constelação de Libra, a Balança, é uma das constelações do zodíaco. Não é a mais brilhante, mas tem uma beleza sutil. Em algum lugar dentro desse padrão de estrelas, invisível a olho nu, está o nosso enigma. Se você pudesse viajar até lá, veria o nosso Sol como uma estrela insignificante e distante. A Via Láctea se estenderia pelo seu céu como uma faixa de luz ofuscante, muito mais brilhante do que a vemos da Terra. E a própria estrela Matusalém, de perto, seria uma esfera de gás brilhante, talvez com uma tonalidade ligeiramente amarelada ou alaranjada. Ela pareceria antiga, serena. Não haveria planetas ao seu redor, pois o material do qual ela se formou era pobre em elementos pesados. Os blocos de construção dos mundos rochosos. Ela seria uma viajante solitária, uma eremita cósmica em sua longa peregrinação pela galáxia. Estar em sua presença seria como estar na presença da própria história. A busca por estrelas como Matusalém é uma das fronteiras da astronomia moderna. Elas são chamadas de estrelas de população 3, as primeiras estrelas a se formarem no universo. Acredita-se que elas eram gigantescas, centenas de vezes a massa do nosso Sol, e viveram vidas muito curtas e violentas, explodindo como supernovas e semeando o universo com os primeiros elementos pesados. Até hoje, nunca observamos diretamente uma estrela de população 3. Elas são os ancestrais perdidos de tudo o que vemos. A estrela Matusalém não é uma delas. Ela é da geração seguinte, população 2. Mas ela é o mais próximo que já chegamos de encontrar um desses primeiros habitantes do cosmos. Ela é uma ponte para essa era perdida. Estudar sua composição, sua luz, é como um arqueólogo estudando as ferramentas de uma civilização antiga para inferir como era uma civilização ainda mais antiga e desaparecida. Cada elemento traço em sua atmosfera é uma pista sobre as condições do universo em seu nascimento. Respire fundo e sinta a quietude do espaço. Imagine o som do silêncio. A estrela Matusalém viajou por esse silêncio por bilhões de anos. Ela não produz som, pois o som precisa de um meio para viajar. Sua existência é uma sinfonia silenciosa de gravidade e luz, de fusão nuclear e expansão lenta. Em um universo cheio de eventos explosivos e violentos, supernovas, colisões de galáxias, buracos negros devoradores de estrelas, Matusalém representa a constância, a longevidade, a paz. Ela é um ponto de estabilidade em um cosmos em constante mudança. Ela nos ensina sobre a paciência do universo, a paciência de transformar hidrogênio em hélio ao longo de eras, a paciência de viajar por vastas distâncias, a paciência de manter seus segredos até que estejamos prontos para descobri-los. E talvez
ao contemplar sua existência, possamos encontrar um pouco dessa paciência dentro de nós mesmos. Pense no conceito de impossível. Para os nossos ancestrais, voar era impossível. Falar com alguém do outro lado do mundo era impossível. Ver o nascimento do universo era impossível. A história do conhecimento humano é a história de transformar o impossível em possível. A estrela Matusalém representa uma dessas fronteiras. Sua idade parece impossível com base no que sabemos agora. Mas essa impossibilidade é um convite, é um desafio para a próxima geração de cientistas, para os sonhadores e os construtores de telescópios. A solução para o seu paradoxo pode vir de uma nova teoria da gravidade, de uma melhor compreensão da energia escura, ou de uma descoberta que nem podemos imaginar ainda. O impossível não é um muro, mas um horizonte. E Matusalém é um farol nesse horizonte, nos chamando para avançar. Enquanto você relaxa, vamos considerar a composição desta estrela. Ela é feita, em sua maioria, de hidrogênio e hélio, os mesmos elementos que compõem 99% de toda a matéria visível no universo. Os mesmos elementos que estão em nosso Sol, em Júpiter e até mesmo em nossos próprios corpos, em pequenas quantidades. O hidrogênio em seu corpo foi forjado no Big Bang. Você carrega dentro de si os átomos do início dos tempos. De uma forma muito real, você tem a mesma idade do universo. A estrela Matusalém é um lembrete dessa conexão profunda. Ela é nossa parente cósmica, uma ancestral distante. Seu núcleo de hidrogênio e o hidrogênio em seu cérebro compartilham uma origem comum na primeira explosão de criação. Sentir essa conexão é sentir nosso lugar no cosmos. Não somos observadores separados, mas participantes de uma grande dança cósmica. A órbita de Matusalém é fascinante. Ela não orbita tranquilamente dentro do disco plano da Via Láctea, como o nosso Sol. Em vez disso, ela mergulha através do disco em um ângulo acentuado, vindo do halo galáctico. Isso sugere que ela pode não ter nascido na nossa galáxia. É possível que ela tenha sido parte de uma galáxia anã menor, que foi capturada e desfeita pela gravidade da Via Láctea bilhões de anos atrás. Se for esse o caso, ela é uma imigrante, uma sobrevivente de um mundo perdido. Sua jornada é uma crônica da história violenta e canibalística da formação de galáxias. Ela viu seu lar ser destruído, mas continuou sua jornada, adotada por uma nova galáxia. Ela carrega as cicatrizes e a história desse passado em sua órbita e em sua composição química. Ela não é apenas velha, ela é uma sobrevivente. A luz da estrela Matusalém contém informações sobre o passado, mas também sobre o futuro. Ao estudar como estrelas como ela envelhecem e morrem, podemos prever o destino do nosso próprio Sol. Matusalém está em um estágio de sua vida chamado de subgigante. Isso significa que ela já esgotou o hidrogênio em seu núcleo e está começando a se expandir para se tornar uma gigante vermelha. Em alguns bilhões de anos, nosso Sol seguirá o mesmo caminho. Ele se expandirá, engolindo os planetas internos, incluindo talvez a Terra. Matusalém é um vislumbre do nosso futuro distante. Ao estudá-la, estamos lendo um capítulo adiantado da biografia do nosso próprio sistema solar. Há uma beleza melancólica nisso, uma compreensão do ciclo de vida e morte que governa não apenas os seres vivos, mas as próprias estrelas. Vamos voltar à ideia do erro humano.
É inteiramente possível que o paradoxo de Matusalém seja simplesmente o resultado de uma combinação de pequenas incertezas de medição que, por acaso, se somaram na direção errada. A distância, a luminosidade, a composição, a difusão interna, a idade do universo, cada um desses valores tem uma margem de erro. Talvez a verdadeira idade da estrela esteja na extremidade inferior de sua margem de erro, e a verdadeira idade do universo esteja na extremidade superior da sua. Nesse caso, não há paradoxo, apenas um caso extremo, uma coincidência estatística. E isso, de certa forma, é igualmente profundo. Isso nos ensina sobre a natureza da realidade e do conhecimento. A realidade não se apresenta a nós em números claros e perfeitos, mas em probabilidades e faixas de incerteza. Aprender a viver confortavelmente com essa incerteza, a abraçar a dúvida como parte do processo de descoberta, é uma das lições mais importantes que a ciência pode nos ensinar. Imagine-se flutuando no espaço, observando a estrela Matusalém à distância. Você a veria como um ponto de luz calmo e constante. Deste ponto de vista, a Terra é invisível, o Sol é apenas mais uma estrela. Toda a história humana, todas as nossas alegrias e tristezas, nossas guerras e nossas obras de arte, tudo se desenrolou em um pequeno planeta azul orbitando uma estrela jovem, enquanto Matusalém observava silenciosamente de longe. Esta perspectiva cósmica pode gerar um sentimento de admiração e humildade. Somos pequenos, mas somos capazes de compreender coisas vastas. Somos efêmeros, mas somos capazes de tocar a eternidade com nossas mentes. A existência de Matusalém e nossa capacidade de estudar e nos maravilhar com ela é um testemunho do poder da consciência em um universo vasto e em grande parte indiferente. O nome Matusalém é perfeito para esta estrela. Na lenda, Matusalém foi o homem que viveu mais tempo. Ele representa a longevidade, a ponte entre gerações distantes. A estrela Matusalém faz o mesmo em uma escala cósmica. Ela é uma ponte para o universo primordial. Ela conecta a era da física exótica do Big Bang com a era da astrofísica que podemos observar hoje. Ela é um elo vivo com as nossas origens mais profundas. Sem estrelas como ela, a história do universo teria um capítulo em branco. Mas graças a ela e a outras como ela, podemos começar a preencher as lacunas, a traçar a linhagem cósmica, desde a primeira luz até o surgimento da vida e da consciência na Terra. Enquanto você se aprofunda em um estado de relaxamento, pense na escuridão entre as estrelas. O espaço não é um vazio absoluto. Ele é preenchido por um gás tênue, campos magnéticos, partículas de poeira e, mais importante, matéria e energia escuras. A luz da estrela Matusalém viajou por este meio misterioso por bilhões de anos. Sua luz pode ter sido sutilmente alterada por essa jornada. Talvez haja pistas sobre a natureza da matéria escura escondidas no espectro de sua luz. Talvez a aceleração da expansão do universo, impulsionada pela energia escura, tenha deixado uma assinatura em seu movimento. A estrela não é apenas um objeto a ser estudado, mas também uma sonda. É uma fonte de luz que ilumina o meio intergaláctico, nos permitindo estudar o que antes era invisível. Cada fóton que chega até nós é um presente, cheio de informações sobre a estrela e sobre o universo que ela atravessou. Considere o futuro da estrela Matusalém. Ela está atualmente em sua fase subgigante. Em breve, em termos cósmicos,
ela se expandirá para se tornar uma gigante vermelha. Seu envelope externo se inflará e esfriará, tornando-a muito maior, mas menos densa. Após esta fase, ela ejetará suas camadas externas, criando uma bela e efêmera nebulosa planetária. O que restará em seu centro será seu núcleo, um objeto pequeno, denso e quente, chamado de anã branca. Esta anã branca, do tamanho da Terra, mas com a massa de quase metade do Sol, irá lentamente esfriar ao longo de trilhões de anos, eventualmente se tornando uma anã negra, fria e escura. Sua longa e notável vida terminará não com uma explosão, mas com um desvanecimento lento e silencioso na escuridão. É um destino pacífico para uma estrela mais antiga que conhecemos. A história de Matusalém é, em última análise, uma história sobre a busca por nossas origens. Por que olhamos para as estrelas? Porque, instintivamente, sabemos que viemos de lá. Os átomos em nossos corpos foram forjados no coração de estrelas que morreram há muito tempo. Ao estudar a estrela mais antiga, estamos, de certa forma, fazendo uma genealogia cósmica. Estamos traçando nossa árvore genealógica de volta ao início dos tempos. É uma busca por identidade, por um senso de lugar, em um universo que muitas vezes pode parecer vasto e vazio, mas não está vazio. Está cheio de histórias, e a história de Matusalém é uma das mais belas, uma história de sobrevivência, de mistério e de uma profunda conexão que une tudo, desde a primeira estrela até o último pensamento. Deixe que a imagem desta estrela antiga preencha sua mente. Uma esfera de luz serena, navegando pela escuridão. Ela não está com pressa. Ela tem todo o tempo do universo, literalmente. Ela é um lembrete de que as coisas mais profundas e duradouras geralmente não são as mais barulhentas ou brilhantes. Sua sabedoria está em sua constância, em sua presença silenciosa. Ela não nos dá respostas fáceis. Em vez disso, ela nos oferece uma pergunta melhor, um mistério mais profundo para contemplar. E na contemplação desse mistério, encontramos uma forma de paz. Uma paz que vem de aceitar que não sabemos tudo e que a jornada de descoberta é o verdadeiro destino. O paradoxo de Matusalém nos lembra que o universo é um lugar estranho. A física quântica nos diz que uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. A relatividade geral nos diz que o tempo pode desacelerar e o espaço pode se curvar. Comparado a isso, uma estrela que é um pouco mais velha do que deveria ser, parece quase normal. A natureza constantemente desafia nossas noções de bom senso. O universo não tem obrigação de fazer sentido para nós. Somos nós que temos a obrigação de ajustar nosso pensamento para entender o universo. A estrela Matusalém é uma professora gentil. Ela não grita suas lições. Ela as sussurra através de um paradoxo, nos convidando a ouvir com mais atenção o que o cosmos tem a dizer. Outros objetos antigos também estão sendo descobertos. Aglomerados globulares, coleções esféricas de centenas de milhares de estrelas, também contêm populações estelares incrivelmente antigas. Galáxias anãs ultra-tênues, satélites da Via Láctea, parecem ser fósseis do universo primitivo. Cada um desses objetos é uma peça do quebra-cabeça. Matusalém é talvez a peça mais intrigante, a peça de canto que não parece se encaixar. Mas, ao estudar todos esses objetos juntos, os astrônomos estão começando a montar uma imagem coesa do amanhecer cósmico. É uma imagem de um universo que era mais simples, mais quente, mais denso e que gradualmente
evoluiu para a complexidade e a beleza que vemos ao nosso redor. Hoje, Matusalém é a nossa testemunha ocular desse processo de transformação. Finalmente, vamos deixar o paradoxo de lado por um momento e simplesmente apreciar a estrela pelo que ela é: um sol distante, uma fonte de luz e calor em um universo frio e escuro, uma maravilha da natureza. Por bilhões de anos, ela brilhou, convertendo massa em energia de acordo com a equação mais famosa de Einstein. Ela é um motor nuclear autossustentável de proporções inimagináveis. Sua simples existência é um milagre da física, e o fato de estarmos aqui, em um pequeno planeta, capazes de vê-la e pensar sobre ela, é talvez o maior milagre de todos. A estrela Matusalém não é um problema a ser resolvido, é uma maravilha a ser contemplada. E nesta contemplação encontramos calma, admiração e uma profunda sensação de conexão com o grande e misterioso universo do qual fazemos parte. E assim, nossa jornada chega ao fim, mas o mistério da estrela Matusalém permanece. Ela continua sua longa e solitária viagem pela galáxia, um ponto de interrogação brilhando no veludo escuro do espaço. Ela representa o que há de mais belo na ciência, um problema elegante, uma anomalia que nos força a refinar nossas teorias e a expandir nossa imaginação. Seja a solução um ajuste sutil em nossos modelos de estrelas, uma revisão da idade do próprio universo, ou uma porta para uma física inteiramente nova, esta estrela antiga já cumpriu seu propósito. Ela nos fez olhar para cima, questionar e nos maravilhar. Ela nos lembrou que vivemos em um universo de profundidade e mistério insondáveis, onde sempre haverá mais para aprender, mais para descobrir. A história de Matusalém é a prova de que as respostas mais profundas, muitas vezes, começam com as perguntas mais impossíveis. Obrigado por viajar conosco esta noite. Se você gostou desta lição para dormir, por favor, considere se inscrever no canal e deixar um like para nos ajudar a continuar explorando o cosmos. E agora, uma última pergunta para você levar para os seus sonhos. Se você pudesse perguntar algo a esta estrela antiga, a esta testemunha do início dos tempos, o que seria? Deixe sua resposta nos comentários. Durma bem e tenha sonhos cósmicos.